glorificado, cantar esse louvor mais uma vez em homenagem a elas. Aleluia. Alguém mais fez aniversário em abril? Não, né? Tem um que tô. Ah, gente, é muito especial. Olha aqui, Lucas, Carol, Antônia. Em nome de Jesus nós vamos cantar e dizendo que nós precisamos de vocês, que vocês são parte significante, que vocês nem imaginam no corpo de Cristo, na nossa vida. Nós louvamos a Deus por sua vida, Lucas, por você, Carol, Antônia. Amém? Vamos cantar mais uma vez esse louvor? Em forma de adoração ao Senhor pela vida delas.
Te dou meu ser, entrego tudo a ti.
1 Samuel 17, 32, por favor. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3, vai. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra estes filisteus. Agora vamos para 1 Samuel também, 17, 45, por favor. Do 45 até o 50, eu leio primeiro, vocês o seguinte. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada, e com a lança, e com o escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se os filisteus, vindo conversar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Obrigado. Obrigado, Kenzo. Glória a Deus. Esse texto é muito bonito. Eu acho que teve uma reflexão hoje com os alunos da Escola Bíblica Dominical. E acho que tem estratégias muito importantes do alto para que a gente vença os nossos gigantes do dia a dia, que a gente pare de procrastinar, como aquele povo procrastinou por 40 dias antes de enfrentar. E alguém com entendimento, com estratégia, com sabedoria, com intimidade com o Senhor, para que pudesse vencer o seu gigante. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Denis para falar sobre dízimos e ofertas. Cadê associado? Parceiro Marcos. E aí, tudo bem? Bem, graças a Deus. Irmãos, glória a Deus, né? Por mais uma semana. Essa minha semana foi meio corrida, assim, meio bastante atarefada. Aí a Juliana, no meio da semana, ela falou: você sabe que você vai falar de dízimos e ofertas domingo, né? Eu falei: então, qualquer coisa você fala por mim, né? E eu não tive tempo de preparar nada, mas eu falei: não tem como eu não falar o que Deus tem feito na minha vida. Então, eu falei: vou só contar o que Deus tem feito, que já é mais que... acho que é o que Deus tem para falar. Como vocês não sabem, eu trabalho no evento, né? Tenho feito muita coisa, mais corporativo, mas tem aparecido outras coisas agora. E janeiro eu não trabalhei, fechei a agenda com a minha família. Agenda fechada, recebi e falava: a partir de 1º de fevereiro a gente volta a falar. Aí eu voltei a fazer algumas coisas de marmita, tudo, em fevereiro. Aí acho que foi março, estou meio perdido, mas acho que março eu não fiz nada. Fevereiro eu fiz alguma coisa, março, não apareceu nada. Falei: nossa, pessoal, acho que por conta do carnaval, tudo. Aí quer dizer, apareceu nada não. Me entrou um evento que eu vou fazer sábado que vem, grande, razoável, 70 pessoas. E aí me apareceu esse evento e aí a pessoa, comecei a conversar, negociar tudo e ficou fechado. Falei: ok.
Aí quando foi a semana passada, uma pessoa me chamou, um amigo meu me chamou, falou, vou fazer encontrei ele na porta do colégio das crianças. Ele falou, vou fazer um meet aí com meus corretores e tal, eu preciso de um café para 40 pessoas. Dá para fazer? Falei, dá. Falei, então tá bom. Aí uma outra pessoa me ligou, uma cliente já me pediu mais um café, que era aniversário do marido dela e ele tem escritório de advogados lá na Berrini. Falou, dá para fazer o café? Aí o evento que eu tinha era na quinta, ela me pediu para quarta. Falei, dá, na quarta eu consigo te atender, na quinta já não daria. E aí, ok, tá bom, poucas pessoas. Quando foi no domingo à noite, a gente estava no shopping com as crianças, meu amigo do evento de 40 pessoas começou a me chamar. Falou, meu, o que você está pensando para quinta-feira? Aí, estou pensando nisso. Ah, então, dá para você vir no meu escritório amanhã cedo? Eu falei, dá. Eu peguei e fui. Chegou lá, sentou ele, a mulher dele na minha frente e falaram, o negócio que era para 40 pessoas, aí tomou outra proporção, acho que vai ser para umas 100. Eu falei, ui! Glória a Deus, mas e aí? Ah, então, eu quero alguma coisa mais chique. Alguma coisa mais fina, porque eu vou trazer investidores e clientes, tal. Meu Deus! Aí ele pegou e falou, ele já conhecia, eu já fiz algumas coisas para ele. Ele falou, pensa aí, depois você me fala. Até a hora do almoço você me fala. Hora do almoço, são 10h30. Gente, eu fiquei apavorado. E começa eu e a Juliana a tentar montar e procurar e fazer coisa. E para custo, primeiro que as coisas estão todo dia aumentam muito, né? Então a gente ainda fica um pouco perdido. Aí comecei a fazer conta correndo. Né? Eu mandei para ele, acho que era 10h30 da noite. 10h30 da noite. 22h30 eu mandei para ele. Falei, meu, vê se te atende com o valor. E eu apavorado com o valor. Eu falei, meu, será que é muito? Será que é pouco? Ainda fico. Olha, ela fica indignada, ela também. Mas eu tô aprendendo já. E aí eu peguei e mandei para ele e falei para Juliana, seja o que Deus quiser. Aí dá 3 minutos, a mulher dele me responde. Do celular dela, não do dele. Demis, eu acho que tu tá dormindo, mas ficou ótimo. Bom, amanhã falamos sobre pagamento. Falei, lascou. Falei, lascou, deu certo. Não dormi a noite toda. Não dormi. Apavorado. Mas mais, não sei por que eu estava apavorado. Não, teve uma noite. Enfim. Fiquei apavorado, mas deu certo. O evento foi um sucesso, todo mundo elogiou muito. Eu levei uma decoradora que eu tenho, que eu contrato para eventos especiais, eu levei. E o pessoal gosta bastante do trabalho dela, a pastora Mari. Quando eu não posso com a minha decoradora oficial, eu contrato ela. E foi bênção, o pessoal gostou demais, foi muito legal. Aí o pessoal lá elogiou muito, ele elogiou muito. E esse cara, o escritório dele é muito grande, a empresa dele, ele tem 140 funcionários. O ano passado ele fez uma festa junina, ele tem um pátio de estacionamento na empresa dele, que é mais ou menos isso aqui tudo. E a festa junina do ano passado dele, pensa numa festa junina de quermesse, quem já foi em alguma. É barraquinha, é hot dog, é espetinho, tudo. A festa dele é muito completa. Aí virou pra mim na hora que eu estava indo embora e falou, você sabe que minha festa junina será você que vai fazer, né? Eu falei, oi? Ele já tinha falado e agora ele está insistindo. Por quê? Porque ele tem gostado do que eu tenho apresentado para ele. Glória a Deus. E aí no evento da quarta-feira, que foi um evento pequeno, no escritório, na hora que eu estava indo embora, a moça falou para mim, sábado você está livre? Eu falei, preciso ver minha agenda. Tem que dar uma valorizada, né? Eu sabia a minha agenda, né? Sabia que eu tinha um aniversário para ir comer. Sabia que eu tinha jogo do meu filho. Falei, vou dar uma olhadinha na minha agenda, que a minha
secretária, minha esposa, minha secretária cuida e eu te falo mais tarde. Falei, olha, sábado eu ainda consigo te atender. Ah, então tá bom, faz para mim um churrasco para 25 pessoas. Glória a Deus. Tá bom. Falei, farei, glória a Deus. E assim foi minha semana, foi intensa, glória a Deus por isso. E aí eu estava vendo umas... Estudar o dízimo hoje? Eu estava vendo umas coisas aqui, eu estava dando uma pesquisada e eu vi um negócio que eu achei interessante aqui, que talvez nós não saibamos. Por que dar ofertas? Quem se arrisca aí? Gratidão. Gratidão. Obediência. Investimento. Santificar o restante todo o restante. Então, a pesquisa me deu. Com a oferta nós expressamos o amor, demonstramos nosso amor e gratidão a Deus. A pastora falou da gratidão. Apoiamos a obra de Deus. Apoiamos a obra de Deus, contribuímos com a missão da igreja para ajudar nas necessidades da igreja, infraestrutura, aquelas coisas que a gente faz por pessoas, por famílias carentes. E tudo isso a gente está glorificando a Deus com as nossas ofertas. E experimentamos bênçãos. Aí entra nessa parte. Aconteceu uma coisa também muito louca na minha vida esses dias. A gente pegou. Nós aceitamos o desafio de fazer aquele trabalho na ACD, não foi? Sim. Foi depois dali, gente. Os pequenos bens. Foi depois dali que as coisas parece que destravaram também. E eu ganhei um presente. No dia desse trabalho na ACD, eu ganhei um curso. Que eu acho que eu já comentei com alguns aqui. Acho que a Elisa já não sabe, Eli. Ganhei um curso de chefe. Já estou fazendo, terceira semana. Gastronomia. Gastronomia e alta cozinha. Gastronomia e alta cozinha. Acho que eu estou na terceira aula. São 2 Quem é anos de o curso. padrinho da escola que você vai? O padrinho da escola que eu estou fazendo é o Jacan, tá? Glória a É Deus. igual ele já. Já Ele tô. gosta da pitada de sal? Sempre. Mas meu chefe, o professor lá, tudo ele fala. Ele... Mais sal. Aí eu lembro e falo, ó, eu tô no caminho. Eu tô no caminho. E é isso. Deus tem sido maravilhoso com a gente. Tem muitas bênçãos. E eu tenho percebido que quanto mais a gente se dispõe, quanto mais eu me disponho a fazer as coisas de Deus, mais portas ele abre. Amém? Amém. Glória a Deus. Com esse entendimento, com esse testemunho, vamos ouvir testemunho alegra o nosso coração, glorifica o nome do Senhor, nos dá esperança. Quero que todos trouxessem o seu dízimo, a sua oferta. Tem diversos movimentos acontecendo na igreja esse ano, tem investimento para isso. Ontem o irmão Edson saiu daqui mais de 11 horas da noite, falou que chega em casa 1 hora da manhã, levando algumas pessoas para ajudar. Ele está fazendo a manutenção aqui em algumas coisas da igreja, então está trabalhando na zeladoria. Então, se a gente entrar em iluminação, ali da churrasqueira está melhor, tem ventilador ali para as crianças, tinha uma questão de iluminação que estava muito ruim aqui na sala de cima. Tem diversas coisas que ele tem feito aqui na igreja, e tudo isso demanda investimento, demanda tempo. O trabalho com jovens tem investimento a ser feito, e investimento em vidas, né? Assim, a gente trabalhou muito no Ministério de Jovens, mulheres, família, casamento, com crianças, e talvez o Ministério de Jovens tenha ficado negligenciado nesse período aqui de transformação da igreja, e a gente entende que é hora de investir muito forte nesse ministério também. Para tudo isso, a gente faz uso de dízimos, de ofertas e do investimento que vocês fazem no reino do Senhor. Amém? Se alguém tiver dúvidas sobre qualquer coisa relacionada aos finanças da igreja, pode me procurar a pastora Mari. Glória a Deus. Vamos trazer a alegria. Vamos ficar em pé? Em pé ou de pé? Hã? Professor Samuel Moreira. Pressionados, mas não desejamos.
Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos para administrar, que possa glorificar e apontar o teu nome santo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê sabedoria e entendimento, ó Pai, para sermos administradores fiéis, Senhor. Que nós não venhamos a ser orgulhosos, que nós venhamos a ter entendimento, Senhor, e que possamos glorificar em sabedoria toda a semente recebida, ó Pai. Amém. Não permita que o nosso coração nos coloque em posição de corrupto, Senhor. Não permita que nós nos venhamos envaidecer, ó Pai, mas que nós glorifiquemos o teu santo nome. Amém. Que a tua graça e a tua bênção estejam sobre cada uma das famílias aqui da Igreja Vitória. Em nome santo de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Crianças, sabe aqui, vamos orar? E vão entrando todos os estudos de oração. Vamos orar pelas crianças e na sequência já ouvir a palavra do Senhor, ministrada pela pastora Lívia. Põe suas mãos para cá. Hoje não? Um dia você virá, hein? Em nome de Jesus. Sabe que você é uma bênção, mesmo escondidinho. Pode suas mãos para cá? Pai querido, abençoe cada um desses jovens, cada uma dessas crianças, ó Pai, e que eles possam experimentar a intimidade maior contigo. Os livre de todo o mal, Senhor, e que traga, Senhor, sabedoria e entendimento, Senhor, sobre valores irrefutáveis da Tua Palavra. Que eles possam guardar a Tua Palavra, Senhor, ao longo da vida e não desviar dela num só momento. Em nome santo de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Jesus. Maravilhoso. Pastor, vamos lá? Põe a mão no seu coração. Você veio para cá com propósito? Glória a Deus. Então, ouça essa palavra com propósito. Intencionalmente, se permite estar presente. Glória a Deus. Em vez de eu orar aqui, eu vou pedir para que você ore no seu lugar, pedindo que o Espírito Santo te dê entendimento e sabedoria para receber a palavra hoje. Vamos lá. Nesse Espírito, Pai, eu apresento a tua filha e a tua serva. Eu sei que o Senhor já vem falando com ela em segredo, Senhor, em secreto. Mas que aquilo que era uma conversa privada, hoje se torne uma conversa pública, Senhor. E que venha uma palavra de transformação, de cura, de restauração, de intimidade, Senhor, de entendimento. Que sejam lançadas as sementes conforme o teu querer, ó Pai, e que elas venham germinar, Senhor, e florescer em nossas vidas, ó Pai, gerando novos frutos com novas sementes que serão relançadas novamente, Senhor, gerando um ciclo abençoado, ó Pai, de entrega da Tua Palavra em amor. No nome santo de Jesus nós agradecemos. Amém. 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 Para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Último domingo de abril, mês animado. Aí tem aquela frase que as pessoas usam assim: ah, o melhor está por vir. Mas isso está na Bíblia, não? A Bíblia diz que o seu olho não viu, que o seu ouvido não viu, não chegou nem na sua mente, o Senhor tem para você. E a Bíblia também diz para a gente deixar as coisas para trás e olhar para frente sempre. Então o melhor de Deus está por vir se você tomar posse do que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém. Então quando vier essa frase de efeito, é efeito da Bíblia na minha vida se eu tiver fé para crer. Amém? Como o pastor Saul disse, é intencionalidade. Você está aqui, você tem que sair daqui com estratégia, tem que sair com vontade. É como você vai para a academia. Você não vai lá para a academia para ganhar peso, vai. Você vai para ganhar músculo. Você sair da academia cheia de dor, e aí com desgaste, com uma luxação, com peso a mais, com dor de cabeça, você vai fazer o que lá? Nada. Você só errou. Você vem para a igreja, sai sem esperança, sem ânimo, sem uma palavra para a sua semana,
um ensinamento novo para a sua vida na igreja. O que você vai fazer aqui? Nada. Você entra no supermercado, vai, passa no caixa, paga e sai sem sacola. O que você vai fazer lá? Né? Nada. Então, a intencionalidade é muito séria, é uma questão de inteligência. Eu falo que eu vou para a igreja de domingo porque eu sou inteligente, porque eu preciso fazer um download do Senhor aqui para a minha vida e para a vida dele. Então, você quer ter vitória? Eu quero andar com o cabelo limpo. O que eu faço, gente? Eu quero ter um carro limpo. O que eu faço, gente? Cuido. Então, a intencionalidade tem que ser em todas as coisas, não é só... Já pensou? A gente chegar na frente do chuveiro, pensa bem, meninas, a gente compra um chuveiro super caro, creme, hidratação, lavou, cortou, fez uma coisa linda, chega na frente do chuveiro, abre o chuveiro, para na porta do box e fica lá. E a água vai, e a água vai, e a água vai. Terminou, você pega uma toalhinha, enxuga o rosto, porque molhou um pouco, né? O chuveiro, você está aqui na porta do box. Adiantou alguma coisa, gente? Amém? Vocês estão aqui, gente? Vocês vieram aqui para aprender do Senhor? Amém. Não, você compra um carro maravilhoso. O carro é bacana. Agora eu sou proprietário de tal carro. E aí, não leva esse carro para pôr gasolina. Para no posto. Para na bomba. Né? Para na bomba. Você foi lá, você tem um carro. Você precisa abastecer. Aí o frentista fala com você. Aí você olha para o frentista e fala, não, tá. Ele fala, oi, tudo bem? Você vai responder, tá tudo bem, obrigada. Aí o frentista fica, e você, tá tudo bem, obrigada. Tira o carro e vai. É vir à igreja e não receber o que o Senhor tem para você. E quem é que tem interesse em ganhar seu dinheiro, em que você pare no posto, pague para o frentista, em que você vá ao mercado, pague e não leve sacola? Quem que é que tem esse interesse? Em que você venha à casa do Senhor e saia do mesmo jeito. Porque o Senhor tem poder, tem glória, tem ensinamento, mas você precisa saber o que você veio fazer aqui. Amém? Amém. Amém? Amém. Nossa, vocês estão desanimados, né, gente? Mas tudo bem, eu vou perguntar de novo, porque eu sou daquelas que persiste, professora, né? Aos homens dessa igreja, varões valorosos do Senhor. Gostaram? Hoje eu estava ouvindo os valores, estava sentada ali, estava ouvindo a voz dos homens. Falei, olha, coisa linda, né, pastor? Paz do Senhor, homens. Amém. Vocês estão bem? Sim. Olha, glória a Deus. Queridas mulheres do Senhor, princesas de Jesus, aquela que o Senhor traz beleza do céu para você. Vocês estão bem, irmãs? Paz do Senhor. Amém. Princesas fortes, não precisa acentuar. O pessoal do coral já sabe. Força, mas não grito, certo? Vocês estão bem, irmãs? Paz do Senhor. Amém. Quase lindo. Quase lindo por quê? Porque eu queria um volume. Bom, vamos falar do que o Senhor tem para nós. Eu quero falar com vocês sobre nome. Nome é uma coisa muito importante e isso traz uma diferença na sua vida. Tem pessoas que têm muitas dores emocionais pelo nome. Eu já tratei pessoas por causa do sobrenome. Eu já tratei pessoas por causa de apelidos. E aquilo muda muito a vida das pessoas. E a Bíblia nos ensina isso também. O povo judeu, que foi o povo escolhido por Deus para trazer Jesus para nós, dá uma importância absurda ao nome, muito mais do que nós ocidentais. Mas por quê? Porque a Bíblia também, ela nos ensina e nos retrata sobre a importância do nome. Quando você aceita Jesus, você passa a ser um cristão. Porque crente, qualquer um pode ser, posso crer em qualquer lugar. Crente é alguém que crê, certo? Mas crê em quem? É igual alguém que já fala. Às vezes eu falo isso aqui. Eu sou uma pessoa de muita fé em quem? Fé nos meus estudos, fé no meu braço. Então, isso é a sua obrigação. Estudar, trabalhar, ser educado, certo? Fé, nós estamos falando de quê? De sobrenatural. Pelo menos aos que creem no Senhor, certo? Então, vocês são aqueles que creem no Senhor. E o nome de vocês, a partir de aceitar Jesus, como é que passa a ser? Alguém arrisca? Gente, ninguém sabe o nome. Não é evangélicos, tá, gente? Porque evangélicos é porque tem a reforma ligada ao Novo Testamento, a gente vai entrar nisso. Cristão, muito obrigada, glória a Deus. Então, quando eu aceito Jesus, o meu nome é o quê? Cristão. O que quer dizer Cristo? O que quer dizer cristão? Ungido. Vocês foram ungidos pelo Senhor. Vocês fazem agora parte da família de Jesus. E isso já sai na frente. O que você é? Eu sou um cristão. Alguém ungido. Alguém que decidiu
conhecer o Senhor e ser representante dele. Agora eu sou da família de Jesus. Tem muita gente que quer ser da família de Jesus, mas não entendem quem é Jesus e nem o nome de Jesus. E é isso que eu quero falar com vocês. Amém? Quando a gente fala sobre os judeus, eu quero só trazer 2 exemplos. Depois a gente entra no texto, tá, pastor? Que 2 exemplos muito importantes na Bíblia, que é Abraão, que para os judeus é o pai da fé, um dos homens mais importantes para os judeus. Alguns até acham que ele pode ter sido Jesus, não porque veio como um guerreiro, mas alguém que é de suma importância, enfim, eles fazem um bolo doido. Mas Abraão é um homem muito importante. Só que o nome de Abraão, alguém sabe como que era o nome de Abrão? Ele chamava Abrão. O que significava Abrão? Você chutaria pela história? Chuta aí, fala uma bobagem. Assim, tipo, ele não tinha filho, era Abrão, será que era estéril? O que vocês acham? Ninguém vai me ajudar? Abrão era pai exaltado. Ué, que bom significado. Por que o Senhor ia mudar o nome dele? Já estava ali, pai exaltado, só que ele não tinha filhos até então. E aí ele tem um encontro com a promessa do Senhor. Porque Abrão já era alguém que conhecia Jesus. Ele já falava dele, ele já se direcionava a ele. Era alguém, eu falo que tem algumas pessoas que eles têm um encontro com Jesus a primeira vez e não tem. Pode vir, pode morrer, pode sofrer, pode chorar, a igreja quebra, a igreja muda, ele é servo do Senhor. E outras pessoas precisam de um tempo. Mas Abrão era daqueles que teve um encontro com o Senhor e ele pode ir. Ele era rico e Deus falou, sai e vai viver, sai da sua parentela. Então era alguém que tinha intimidade. Então o nome Abrão é pai exaltado, aí ele passa para pai de muitas nações, que é Abraão, né? Eles mudam o final da palavra, conjugam, enfim, não vou entrar nisso. Pai de muitas nações. E era quase uma piada, né? Não tem um filhinho, nada. E o cara manda pai de muitas nações. Às vezes o Senhor te traz promessas, tem promessas para a sua vida, você fala, eu acho que é para o vizinho, né? Mais ou menos o pastor deles teve 100 e ele falou, não vou dormir. A gente tem essa, normal, nós somos humanos. Mas Abraão confiou, e aí o nome dele foi mudado. Diferente, né? Imagina ele andando em Israel, para um povo que olhava para você. Então, pensa que quando alguém falava Abraão, eles estavam dizendo a seguinte frase, lá vai o pai de muitas nações. Você acha que ninguém ria? Você acha que ele não se constrangia? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É mais ou menos alguém que se constrange. Fala, você vai na igreja? Eu vou às vezes. Você é crente? Não, sou. Por quê? Você está pegando em alguma bobagem. Você ficar nesse constrangimento, ou senão a tua tribo não acha bem. Ou o seu testemunho não é bom. Aí você fala, olha, eu sou de Cristo e peço para ele mudar minha vida todos os dias. Pronto. Certo? Já estou aí. E no intuito, no íntimo você já está, Senhor, perdoa que eu estou no lugar que eu não devia, estou fazendo o que eu não devia, mas eu sou de ti. Amém? Então, Abraão era alguém que andava pela terra, um homem poderoso, uma esposa maravilhosa. A história diz o quanto a esposa dela era, e ele não tinha um filho. Mas o Senhor falou, você vai ser pai das nações. E ele falou, toma posse desse nome de Jesus. Podem me chamar de Abraão, porque o meu Deus é poderoso. Então, o nome que o Senhor tem para nós, as promessas que o Senhor tem para nós, a gente precisa entender e usar e fazer uso do nome. Tudo bem? Até aqui? O segundo nome era Jacó. Jacó é aquele que significa, aquele que segura o calcanhar, porque como ele nasceu gêmeo, então ele foi o segundo, e ele realmente segurou no calcanhar do irmão. Então quando tiraram, para eles tudo tinha muito significado. A hora que ele saiu grudado no calcanhar do irmão, gerou o nome dele. E ali, qual que era o significado dele segurar no calcanhar deles? Alguém que quer passar no lugar dele. Ele era suplantador. O termo também de Jacó é suplantador, enganador. Alguém que quer suplantar no lugar do outro. Eu quero tomar o seu lugar, que de fato ele fez pela história. A Bíblia conta isso. Mas, apesar dele nascer dentro de um povo, de uma casa que conhecia Deus, ele precisou ter um encontro com o Senhor depois. Porque às vezes você está no meio do povo do Senhor, até vem na igreja, mas ainda não tem um encontro com Deus. E os prejuízos que você tem na sua vida são altos. É como se eu tivesse um carro e não soubesse dirigir, tivesse um carro e colocasse gasolina. Deus te deu, mas você não sabe, você não usa. Isso de forma muito genérica. Esse era o caso de Jacó. Ele era enganador, ele tinha as promessas do Senhor, mas a partir do encontro com o Senhor,
Deus mudou o nome dele. Vocês lembram para qual? Israel, que chama Príncipe de Deus. E assim, é muito lindo aquele que luta com Deus, porque teve uma luta com Deus para o Senhor abençoar, ele sabia quem era Deus. Então, eu quero falar de um nome, tudo isso eu introduzi para vocês, a importância disso para os judeus. Os judeus são nossos representantes, eles precisam ser espelhos para muitas coisas, não para todas, mas para muitas coisas, porque Deus escolheu nascer dos judeus. Tem um versículo na Bíblia que é para nós orarmos pela paz de Israel. E eu daria um conselho. Primeiro, que tudo que está na Bíblia, para mim, deve ser lei. E eu não entro no mérito político, porque eu tenho uma posição política muito séria e, independente da Bíblia, eu já oro pela paz de Israel. Mas eu daria um conselho para vocês. Orem pela família Israel. Orem pelo povo de Israel. Amém? Bom, voltando aqui. Eu quero falar sobre um nome que é sobre todo nome. Alguém arrisca? É esse nome que eu quero falar para vocês. Porque apesar de Jesus ser alguém que a gente conhece, o nome dele muitas vezes não é usado da forma devida. E não desfrutamos de ter o nome de Jesus, ser Cristo. Jesus Cristo, ungido de Deus. Não é? Ungido, servo do Senhor. Esse nome tem poder. Eu sou Cristo, eu sou um cristino, eu sou um cristão. Eu preciso saber o que esse nome pode abrir portas e pode fazer por mim, quem ele é, que muitas vezes nós não temos usado ou usado de forma diferente. Então eu queria pedir para abrir lá em Filipenses 2, 9 e 11. Você pode abrir, pastor, por favor? Vamos ler esse texto que é muito lindo. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé, por favor. Vamos ficar em pé. Eu vou ler o ímpar, nós só vamos até o 11, são só 3 versículos, tá? Vocês leem o próximo, depois nós lemos o 11 juntos, tá? Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua nós juntos, 2 e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podem sentar. O nome de Jesus é um nome tão poderoso, tão especial, ele tem tanto significado, mas ele tem um contexto histórico. E ultimamente eu andei lendo, não sei se alguém ouviu alguma história, que eles ficam querendo diminuir o nome de Jesus, porque no hebraico não existe o J, porque o nome não é assim, porque o diabo faz qualquer coisa para atrapalhar o nome de Jesus. Aí tem um estudo todo sobre isso, não vamos entrar, mas vamos lembrar quem é Jesus. Então assim, o que é o nome de Jesus? Então, nós conhecemos no hebraico como Yeshua. O que quer dizer Yeshua? Salvação. E também Josué. Mas não é necessariamente o Josué lá de Moisés, mas era um outro Josué, historicamente, mas o termo Jesus quer dizer o quê? Quando eu lembro de Abraão, quando ele estava andando, que ele mudou o nome, alguém olhava para ele e em lugar de falar, para nós é Abraão. No hebraico era o quê? O pai. O pai? Ô, gente, ajuda aí, gente. Muito bem. Então, quando vinha um homem poderoso na terra, marido, né, de uma mulher maravilhosa, rico, andando sobre a terra, para nós olhamos e falamos, ó, lá vai Abraão. Mas para o judeu que sabia o nome, falava assim, lá vai quem? O pai das nações. Quando vinha um homem que era metade homem, metade Deus, e andava pela terra, os judeus, quando olhavam para eles, eram obrigados a dizer o quê? Lá vai o quê? Salvação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Jesus quer dizer salvação. Quando você fala esse nome, você está falando salvação. Se ele tivesse nascido no Brasil, o nome dele não seria Yeshua, não seria Jesus, seria salvação. Então é muito importante a gente entender, quando nós falamos esse nome, o que ele pode trazer para nós. Então lembra da intencionalidade aqui? Nós estamos aqui para entender no mundo natural o que o mundo espiritual pode fazer por nós.
Quando eu estou orando, eu fico fazendo uma lista, eu fico, Senhor, eu quero ver fulano no céu, porque Jesus que me salvou, Ele morreu para salvar fulano, 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 e eles não te levam a sério, eu quero vê-los no céu. Vocês entendem o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando de coisas espirituais, e nós somos espírito, alma e corpo. Então nós cantamos para alegrar o quê? O nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, e trazer ao nosso espírito o que Deus quer falar comigo. Então, Jesus no hebraico é Yeshua. Aí quando foi para o grego, houve a transliteração, houve a tradução, né? O que é? Você pegar um nome e mudar para a religião oficial. Aí ele mudou de Yeshua para Jesus. Aí com o tempo, com a tradução, enfim, chegamos a um grego-latino para um italiano chamado, até não tenho o nome dele que eu tinha esquecido, Gian Giorgio Trissino. Ele era um linguista estudioso, e aí chegou-se no estudo Jesus. Tudo bem? Então se alguém quiser falar, porque o Diabo faz isso, esse dia eu vi alguém questionando o nome de Jesus porque não tinha J. Eu falei, gente, esse povo não tem o que fazer. Se for Jesus, se for Yeshua, se for Jesus, se você fechar os olhos e lembrar quem é que morreu na cruz para te salvar, acabou, com J, sem J, com Y, com I, em hebraico, em italiano, em inglês, é aquele que me salva. Amém? Amém. Então, eu quero trazer para vocês a importância de, como família, como cristão, usar o nome de Jesus. Tem uma coisa importante que os discípulos faziam, que eles tinham noção exata do que aquele nome representa. Quando você chega num lugar em nome de alguém, imagine o seguinte, você vai procurar um emprego, né? E aí você chega com o seu currículo. Mas se você chega em nome de alguém, você já chegou bem representado. Tudo bem? Às vezes até sem currículo. Mas se você chegou com o nome da empresa, olha, fulano me mandou, o senhor tal, fulano de tal, dono desta empresa, me mandou vir aqui porque ele tem um emprego para mim. Alguém vai questionar? Hein? Não. Pode até azedar, pode até não gostar, mas não vai questionar. Então, quando Jesus morre na cruz, quando Jesus nos chama para sermos adotados por Ele, agora vocês são meus irmãos, eu justifico o pecado de vocês. Lembra que a gente sempre fala que quando Deus olha para nós, Ele olha através da cruz, põe a cruz na frente. Onde está a cruz? Jesus. A Bíblia diz que quem intercede por nós? Vocês sabem quem intercede por nós? Jesus. Porque se não fosse Ele, já tinha acabado. Então quando você tem uma procuração legal, a cruz de Jesus nos traz uma procuração legal para usar o nome dele, mas não de qualquer jeito, né? A gente tem que tomar se policiar com esse nome importante. Vixe, ai Jesus, ai, muita gente fala assim, vixe Maria, deixa Maria para lá, uma mulher importantíssima, mas ela não vai te ajudar. Quando você usar o termo Jesus, lembra que você está falando de salvação. Vixe, salvação? Esquisito, né? Ai, salvação, né? Fulano, Jesus tenha de misericórdia. Na verdade, você está querendo Jesus te fulmine. Tome cuidado com o uso do nome de Deus, do nome de Jesus, para que quando você for usar com intencionalidade, com fé, que cabe ao nome, venha com isso. Se você usa de qualquer jeito, Jesus nem... Você pode estar falando, ontem eu estava pondo gasolina no carro, você viu o crachá do rapaz? O frentista? Jesus, como eu estou estudando sobre o nome, o frentista que estava bem assim, ele parou, o estava com o celular na mão, ele parou para falar com o Naldo e tal, e estava lá escrito Jesus. Quando você fala, Jesus, em nome de Jesus, te repreendo, sai para lá. Você está repreendendo o quê? Algum demônio? Alguma palavra maldita? Ou alguma coisa que você não gostou? Gente, toma cuidado com o que vocês falam, como vocês usam o nome daquele que te garante salvação. Pode ser qualquer Jesus. Vai chegar uma hora que o diabo não vai se dobrar. Põe o 10 para mim, por favor, pastor. A Bíblia garante. A Bíblia garante. Vocês confiam na Bíblia? Todo mundo confia na Bíblia? Amém. Amém? A Bíblia garante que para que o nome de Jesus em função, com o uso, com a fala do nome de Jesus, todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra
demônio, alguma religião que você acha que não serve o Senhor, satanista, o Senhor parou, usou-se o nome de Jesus, acabou, o joelho dobra. Mas qual Jesus talvez você esteja usando na sua vida? Com qual intencionalidade, com qual respeito, com qual fé, com qual confiança? O Jesus que morreu na cruz ou talvez o Jesus frentista? Porque se você usar o nome de Jesus, aquele joelho vai ter que dobrar, aquele demônio vai ter que sair. Vocês estão comigo agora? Tem muitas pessoas que às vezes têm medo de expulsar demônio. Ai, não gosto nem de falar essas coisas, né? Eu gosto, porque quando eu não vou porque eu sou a Lilian. Eu vou como alguém que chega numa empresa e fala: fulano me mandou, eu quero um emprego. Alguém questionou? Lembra que vocês falaram para mim? Ninguém questiona. Quando eu chego com o nome de Jesus diante de um demônio, ele pode ser chefe do inferno, pode ter 200. Não sou eu. Quem sou eu? Sou uma cristinha, uma cristã, o nome de Jesus, com a procuração. Então é no nome de Jesus que eu vou olhar para o demônio e falar: então, fulano, ou nem fala, olha para ele e diz: sai em nome de Jesus. Não vai falar: sai, você está atrapalhando, sai, você está destruindo a vida. Para de perder tempo. Você vai chegar na recepção da empresa e falar: então, eu estou precisando de emprego. Nossa, minha família está passando fome, eu estudei tanto, não sei quantos dias que eu estou procurando emprego, mas eu sou uma boa pessoa, alguém de confiança. O cara da recepção vai ficar olhando: tá aí? E daí? Você trouxe o currículo? Alguém te indicou? Agora, se você chega imediatamente na frente daquela multinacional, daquela empresa pequena ou grande, não interessa onde for, mas falar: eu vim porque fulano disse para eu vir que tinha emprego para mim, o que eles vão fazer? Eles vão levantar e vão encaminhar. Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? Amém. Então, precisamos entender que esse joelho vai se dobrar, não interessa quem, mas interessa como você vai falar, qual Jesus que você vai invocar, qual é a intencionalidade, qual é a fé que você tem naquele nome. Não é a fé que vai haver uma cura, a fé que vai haver uma libertação, não, mas a fé que vai através daquele nome que conquistou, que é o Senhor dos Senhores, que é o nome sobre todos os nomes, faz mudança. Amém? Amém. Então, eu quero colocar alguns textos que eu queria que se pudesse colocar para mim, que é o cuidado ou a forma como a igreja primitiva e os discípulos usavam esse nome. Eles tinham essa convicção. E nós passamos por tanto tempo, e às vezes eu vejo a igreja brincando com o nome de Jesus. Eu vejo a igreja não usando o nome de Jesus como pode. Ah, pastor, eu posso usar o nome de Jesus para a minha vida? Pode. Põe a mão na sua cabeça e repreenda. Sai espírito de confusão, sai espírito de doença em nome de Jesus. Lina, toma jeito em nome de Jesus. Eu preciso de um outro nome? Eu preciso que alguém ore por mim? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Não. Você pode orar? Sim. Esse nome é de direito para você? Sim ou não? Sim. Então, nós precisamos entender quem Ele é. Ai, pastora, minha vida é tão mais ou menos, tão mequetrefe, tão como disse o menino da cantada que eu gostava, que a parte das mulheres fala: eu tão quebrado, né? No teatro fala assim: eu tão quebrado, o Senhor cuidou de mim. Eu tão quebrado, mas não é a minha quebradura. Mas, pastora, o que acontece se eu quebrado, cheio de pecado, uso o nome de Jesus? O que vocês acham que pode acontecer? É o medo de algumas pessoas de não usar o nome de Jesus, porque acham que não está digno dali. O que vocês acham que pode acontecer? Se usar. Você quebrado, cheio de pecado, vai e usa o nome de Jesus. Vai restaurar quem? Está falando. Se você usar para a sua vida, a salvação é sua. Ah, mas vem maldição para a minha vida? Ah, não é que vem maldição, você está todo quebrado. E se você falar para você mesmo: Lilian, em nome de Jesus, toma jeito. Lilian, em nome de Jesus, para com isso. Lilian, em nome de Jesus, se controla. Lilian, em nome de Jesus, não faça mais isso. Lilian, em nome de Jesus, controle a língua, controle os atos, controle o tempo. Eu estou trazendo salvação para mim? Sim ou não? Tá. Eu não vou orar por mim, mas está acontecendo um demônio, alguém doente. Eu envio para o demônio, para a pessoa doente, sei lá, para o emprego do meu marido, para o emprego da minha mulher. Eu falo: em nome de Jesus, eu repreendo todo impedimento. Vai sair ou não vai, irmãos? Se você crer, vai. Mas é só que a sua vida não mudou.
Ai, parece até maldição. Não, é que você não orou por você. Você não usou o nome de Jesus em prol da sua vida, crendo que Ele pode fazer. Você só talvez tenha usado o nome de Jesus como frentista e não com fé e intencionalidade. Vocês estão comigo aqui, gente? Ah, mas é bom quando eu peço oração na igreja? Claro que é. São mais pessoas junto com você, como irmãos, talvez na sua fraqueza orar por você, mas você não precisa. Tem orações, irmãos, que vocês não precisam nem falar. Vocês só clamem Jesus. Quando eu falo isso, como é que chega no céu? O que vocês acham que chega no céu? Salva. Hã? Salva. Muito obrigado. Uma salva de palmas para eles aqui, por favor. Essa gente ele acertou na mosca. Uma salva de palmas boa para eles. Quando você, no seu desespero, não tiver nada, não conseguir, não sei fazer uma oração bonita, não entendo, não veio nada, esse nome vem para você. Você tem que fazer com a intencionalidade, com vontade e dizer, Jesus! E ele vai entrar porque ele sabe. Ai, pastora, mas você sabe por que eu tenho que falar? Porque ele quer ouvir a tua voz. O diabo precisa ouvir a tua voz. O mundo precisa ouvir a tua voz. O mundo precisa entender que você sabe quando você fala Jesus, o nome tem poder. Você é alguém que tem uma procuração do céu para usar esse nome. Eu não sei se aquele frentista tem uma procuração do céu para usar o nome de Jesus, apesar dele ter nome. Semântica. Nós não. Nós temos o nome que é sobre todos os nomes. Então, quero que hoje fique muito claro na cabeça de vocês quem é o nome de Jesus. Não só a figura de Jesus, mas o nome de Jesus na nossa vida. Amém? Porque Ele não está mais conosco. Ele não está mais aqui. O Espírito Santo, Ele vai nos conduzir. Mas a autoridade o Senhor nos deu pelo nome de Jesus. A Bíblia fala para ser em nome do Espírito Santo que eu repreender os demônios. O que vocês acham? Vamos ver aqui, ó. Pastor, pode abrir para a gente aí? Peraí, deixa eu ver o que eu falei do Atos 16, 18, por favor. A gente vai ler algumas coisas em Atos, tá? Atos 16, 18. O Espírito Santo é o nosso parceiro, o nosso companheiro, aquele que nos ajuda a orar, aquele que faz com gemidos inexprimíveis a oração. A Bíblia fala sobre isso. Mas a salvação e o poder Ele deu a nós. Você pode usar. E aí o que diz lá? E isto fez Ele por muitos dias. Mas Paulo, aqui, eu não vou entrar no contexto, mas ele está entrando em alguém que precisa ser liberto de um demônio. Tudo bem? Vocês estão aqui comigo? A gente vai pedir para que o Espírito Santo liberte aquela pessoa do demônio, sim ou não? Não. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos inspire, nos orienta, nos dê firmeza e autoridade para usar o quê? O nome de Jesus. Vocês estão comigo aqui? Então, isso fez por muitos dias, ou seja, havia todo um movimento com aquele demônio, com aquela situação. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. É o Espírito de Deus que nós estamos falando aqui? Não, é o Espírito demoníaco. Depois vocês leem lá, por favor. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o que aconteceu? Saiu. Precisou de algum ritual? Será que Paulo naquele dia estava nervoso? Brigou com alguém? Será que Paulo tinha acabado de se converter? Ou sei lá, ele matou tanta gente, né? Se ele não tivesse a cura do Senhor, ele falou, como é que eu vou falar para sair? Se eu era um demônio na vida dos cristãos, ele matava os cristãos, ele matava os irmãos. Paulo era uma pessoa difícil, era quase um satanista dizendo que era Deus, mas ele era instrumento do diabo por ignorância, porque ele achava que estava fazendo certo. Mas ele usou o nome de Jesus, e na mesma hora saiu. Será que tem alguma observação na Bíblia que ele precisou berrar? Eu acredito que não. Acho que a única hora que talvez na Bíblia a gente precisa berrar é quando alguém não está ouvindo, está longe. Então o demônio está lá longe, lá da sua vizinha. Você levanta, põe a mão para o céu e fala, sai em nome de Jesus. Aí precisa ouvir sua voz, você está longe. Mais perto, precisa de escândalo. O Senhor é surdo? Sim ou não? Precisa, irmão? Sim ou não? Precisa envergonhar a pessoa? Eu já repreendi demônios no ouvido. Começamos a conversar, orar e tal, e aí eu falei, nossa, misericórdia, né, Jesus? Puxa vida, Senhor, que vexame, tão bonitinho, tão modinha na vida. E eu gostei do lado assim, aprendi com meu pai.
Comecei aqui no ouvido, aí a Mari, que não é boba nem nada, já deu uma afastada da pessoa. Então, gente, mas aquela ali já tirou, bem quietinha assim, fui e repreendi. Precisa expor a pessoa? Não. Ela estava sendo tomada pelo inferno, mas ela queria conhecer Jesus, então a gente precisava limpar a casa. E nós repreendemos em nome de Jesus. Foi a Lília? Bonita, poderosa, não. Foi em nome de Jesus. Amém? Então, os discípulos, Paulo sabia isso. E aí, além de pedir por uma libertação, expulsar um espírito maligno, vamos abrir lá, pastor, por favor, em João 14:13. Tem muitas pessoas que falam, mas eu não sei orar, então eu vou dar uma dica para vocês. Orar é o seguinte, é você conversar com alguém. Se você tiver vontade de desabafar com a vizinha, não é não. O amigo também não. Nas redes sociais também não é ser bobagem. No WhatsApp, besteira. Porque você vai despejar um monte de bobagem. Qual é o retorno que você tem? Qual é o retorno que você tem? Se for uma pessoa mal intencionada, ela vai copiar a sua conversa e mandar para outra pessoa. Se for alguém que não está nem aí, vai falar, a vida é tão difícil, você nem sabe, eu passei por isso, vai contar mais dor para você. Tô certo ou tô errado? Ou alguém vai falar assim, nossa, fulano é crente, olha isso. Então, quando você tiver dor, quando você está com uma dor muito séria, gente, vamos ser mais drástica, fratura na perna, né? Porque dor às vezes você disfarça, vai lá. Fratura na perna, para onde eu vou? Hospital. Não é nem para o médico, porque você já no consultório com a fratura, você pode falar, vamos correr para o hospital, preciso de coisas mais poderosas para cuidar de você. Amém? Estou com uma dor na minha alma, me senti uma injustiça, me senti falida, manipulada, traída, prejudicada, parece que Deus não me ouve. Você está numa dor? Há uma fratura exposta na sua vida, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Aí eu pego essa dor e vou para onde? Para o WhatsApp. Vou para onde? Para a farmácia, para a perfumaria. Vai acontecer alguma coisa? Vai alguém te ajudar? No máximo que as pessoas falam, nossa, não, eu tenho, sei lá, uma faixa, vou passar um perfume para não ficar o cheiro de carne exposta. Você está indo no lugar errado, certo? Vocês estão comigo, irmãos? Mas se vou para o hospital, então, quando você tiver uma dor, um problema, não vá para a perfumaria, não vá para a padaria, não vá para a farmácia, não vá para o vizinho. Ore em nome de Jesus. Preciso falar com alguém que resolve. Não é falar com alguém que não resolve. Ai, pastor, mas eu posso pedir ajuda para outros irmãos? Claro que pode. Porque se for para os irmãos certos, eles estarão te ajudando em nome de quem? Jesus. Como é que nós fazemos aqui nessa igreja? Nós oramos em nome de quem? Jesus. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos em nome de quem? Jesus. Para quê? Para que no evento masculino, Jesus esteja na frente e aqueles homens que estão ali, quando eles chegam, que vê o nome, eles já falam, eita, o evento chama salvação. Eita, estão fazendo um trato diferente. O pastor Davis, né, pastor Davis? Ensinou para os homens um negócio que é salvar o estômago, mas podia salvar a alma. Por quê? Porque aquele evento estava sendo feito em nome do quê? Jesus. Vocês estão comigo, gente? Então assim, e tudo quando perdirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quer aprender a orar? Ensina para o seu filho, ensina na sua casa. Vou orar para agradecer minha comida, vou orar para agradecer o final do meu dia, vou orar porque eu estou com um problema na minha casa, estou com um problema na minha família. Como é que eu começo? Para onde eu vou? Para a padaria? Para o WhatsApp? Para a rede social? Para o meu melhor amigo? Mas para o meu grande amigo Jesus. Em nome de Jesus, eu não sei o que fazer, mas o Senhor tem poder para me ajudar, porque a Bíblia diz que tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. E aí as pessoas pensam que é só grandes tragédias, ou grandes não. Estou lá trabalhando, né? Não sei o que fazer. Gente, muitas vezes eu estou no Betel, falo, meu Deus, e agora eu faço o quê? Eu dou uma baixadinha disfarçada, falo, Jesus tem misericórdia da minha vida, porque eu não sei o que fazer. Abre a minha mente, manda alguém. Em nome de Jesus, eu preciso da sua autoridade aqui. Posso fazer isso no escritório? Sim ou não? Pode? Sim ou não? Você pode fazer isso com o Emanuel, quando ele está dando aquele trabalho que você não sabe o que fazer? E aí, pode? Eu posso pedir para o Senhor? Sim ou não? Sim. Eu estava contando esses dias
na secretaria, que eu fui no, chamava Instituto de Pindamonhangaba, que era o Instituto da Cidade de Deus, o EBAD, que era interno, né, de missão. Bem antigo isso. E aí eu estava vendo uma missionária, e ela falando o que ela aprendeu com o Senhor para ir para missões. Porque missões normalmente se pensa em dificuldades, né? Você não vai ter fácil, às vezes, energias, às vezes você tem energia, mas não tem tanto aparelho. Nós estamos falando de poucos anos atrás, mais uns 45 anos atrás. Então não tem tanto equipamento, né? Como é que é? Secador de volt, agora a gente tem secador até, que você... a pilha, estou falando de mulher aqui, tá? E ela começou a falar, Senhor, eu quero ir para a missão, mas eu não quero ser uma missionária descabelada. Para muitas pessoas pode ser uma bobagem, mas para ela era muito sério. O Senhor respeita o nosso coração. Por isso que ele disse, tudo quanto pedir, diz em meu nome. E ela começou a orar. Fala, Senhor, eu quero uma vez especial sobre o meu cabelo. E aí ainda tinha detalhe. Ela falou, não tinha dinheiro para comprar tanto produto. Lá era muito complicado, era caro. A maioria dos irmãos eram sustentados pela igreja. Os irmãos estavam ali, já estavam começando uma pré-missão ali. Ela falou, irmãos, eu tenho foto. Meu cabelo nunca esteve tão brilhoso, tão sedoso, tão fácil de cuidar como ele está quando eu oro e vou tomar banho e falo assim, eu tenho que lavar meu cabelo em nome de Jesus. Eu achei aquilo sensacional. Mas pastora, ela não podia estar orando pela salvação de almas? Ué, isso impediu ela de orar pela salvação de almas? Lembra que a gente fala? Qual foi o primeiro milagre de Jesus aqui na Terra? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez de forma oficial para iniciar o ministério dele? Alguém lembra? Aí a Juliana, eu estou lembrando do casamento, cada um na sua dor, né, Juliana? Perdão, meu irmão, foi só uma piada, pastora Maia. Transformar água em vinho. Ele trouxe a alegria, era um grande vexame. Eventos, já pensou deles lá no evento? Acabou o café, né? Um brunch, não tem café, né? É um churrasco, não tem água, não tem refrigerante. A Juliana já está ceirando em nome de Jesus. Gente, era frívolo ou não era? O primeiro ato de Jesus oficial do seu ministério foi um casamento. O que vocês acham? Tem um simbolismo, sim ou não? Gente, quer me ajudar a pregar? Eu estou ficando cansado, minha perna vai começar a doer, eu vou sentar, começar a chorar, falar, pastor, fala, Senhor, eu estou, né? Tem simbolismo ou não? Sim. A Bíblia é intencional ou não é? Sim. Então, quando você vem para a igreja, quando você abre a Bíblia, tenha a intencionalidade, porque Deus quer curar você. Deus tem procuração para a sua vida. Deus tem milagre para você. E Ele está dizendo, eu sou seu amigo, eu cuido do seu casamento, eu cuido dos seus negócios, eu transformo coisas que não tinha naquelas que você achou impossível, água em vinho. Eu trago alegria para a sua vida. Eu estou dizendo, isso é importante. Vocês são importantes para mim. Uma festa com os irmãos, com os meus amigos, é uma coisa importante. Por que nos eventos da igreja a gente está às vezes só comendo, só brincando? Começamos só no nome de Jesus, depois nós vamos brincar. É bom ou não é? É importante ou não é? Jesus quer ver a sua alegria, mas Ele garante que é no céu a alegria de uma festa. Tiago, meu querido, o que te alegra o coração de festa? Que festa que você vai falar? Essa eu acho legal. Não sei, viu, tia? Faz tempo que eu não vou numa festa, acredita? Tá bom, quando você vai comer, o que você gosta de comer? Comer? O churrasco é bom. Pronto, festa de churrasco. Achamos uma festa boa. Obrigado. O Senhor pode nos dar um churrasco no céu? Glória. Eu não sei, irmãos, como é que vai ser, mas eu imagino que vai ser um escândalo. Mas eu posso desfrutar do começo aqui, porque ele diz que tudo que está na terra e no céu é meu. Pela procuração que o Senhor nos deu através do nome de quem? Jesus. Então, para encerrar, outro lugar onde nós podemos usar o nome de Jesus. Nós falamos que nós podemos expulsar demônio? Sim ou não? Podemos orar e pedir tudo em nome dele? Sim ou não? Sim. Uma outra coisa que ele pode nos ajudar? Cura e milagre. Atos 3, 6. Atos 3, 6. Você está doente, alguém está doente. O que a Bíblia diz? Vocês podem ler para mim? E disse Pedro, leiam para mim. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Vamos pensar nesse versículo?
Vocês acham que quando ele falou não tenho prata nem ouro, ele estava dizendo que Jesus não era bom nem como prata nem como ouro? Não, ele estava dizendo que prata e ouro não resolve o problema daquela pessoa. Tem gente que tem prata e ouro e não resolve nada. Está falido na alma, está falido no coração, está falido na família, está falido na saúde. Ele está dizendo, prata e ouro não vai resolver não. Mas eu tenho alguma coisa, que é o Nazareno, ou seja, nasceu na cidade de Nazaré. Alguém que ouve uma profecia, alguém que a Bíblia nos ensina. Por que eles citam Nazaré? Porque havia uma profecia sobre alguém que chegaria na cidade, que era dali. Vamos voltar e voltamos para esse versículo. O que eu falo? Nós temos que ser cristãos com intencionalidade, certo? Sim. Por que eu escovo os dentes? Qual é a intencionalidade? Alguns por medo do dentista, outros por bafo ficar bom, outros porque o dente incomoda, outros por todos esses itens. Intencionalidade, certo? Tudo que tem na Bíblia é para me ensinar. Quando Jesus veio, não tem mais novidade mais, pastor. Quando Jesus vem, não tem mais... Como assim não tem mais novidade, pastora? Porque o Antigo Testamento foi um ensino progressivo a todos nós para dizer, está chegando quem? Qual o significado do nome de Jesus? O que acontece no primeiro capítulo de Gênesis? Perdição. O Senhor fez um grande jardim. Ele queria morar com a gente, ele queria tomar café com a gente todo dia. Ele queria que nós tivéssemos uma vida abundante. O pecado entrou, o que nós fizemos? O grande sonho do Senhor virou em quê? Perdição. Qual foi o primeiro ato de Jesus? De forma simbólica, imediatamente, uma profecia e um ato. Matei um cordeiro para tirar a vergonha de vocês. Matei um cordeiro. Derramei sangue para começar o meu projeto do quê, irmãos? De irmãos? Então, o que eu quero é que essa igreja seja uma igreja forte. Que quando falar da Bíblia, fale com propriedade. Eu vou abrir a Bíblia porque Deus vai falar comigo. Eu vou abrir a Bíblia porque lá tem coisas para eu aprender e para eu viver melhor. Porque tudo na Bíblia levou a Jesus, que traria o que para a minha vida? Salvação. Ah, pastora, mas depois os outros atos? É só. O que nós temos nos evangelhos? O que nós temos em todas as cartas? O que nós temos depois com o Apocalipse? É o quê? Vocês sabem o que o Novo Testamento traz para a gente? O Antigo Testamento foi para o judeu, não foi? Era uma profecia dizendo virá a salvação. O Novo Testamento é para quem? Para todos que creem, para nós. O seu manual, as suas orientações, o restante da sua vida, a eternidade, ela está ensinada, orientada no Novo Testamento. E dizendo, enquanto você estiver na terra, tem muita coisa para você. Ai, pastora, mas o Antigo Testamento não serve? Não, gente, serve tudo. Tudo da Bíblia é perfeito. Eu só quero que vocês, como crentes maduros, entendam o que a Bíblia faz. Por exemplo, vamos pensar num cabeleireiro. Tem alguém aqui que é cabeleireiro? Você não se manifesta, eu não quero falar com você, tá? É só sobre a sua profissão de cabelo. Você vai chegar no cabeleireiro, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar você, sentar na cadeira, pegar a tesoura, picotar todo o seu cabelo, terminou, aí ele põe a capa, aí ele espirra a água e fala, qual que é o corte que você quer? É assim que funciona? Não. Lógico que não é assim que funciona, certo? Mas para eu ir pro cabeleireiro tem todo o processo. Ai, pastor, você é esquisita? Não, eu quero só que vocês tenham propriedade natural e espiritual sobre as ferramentas que o Senhor nos dá, a Bíblia, e hoje o nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, tomem posse do que o Senhor morreu na cruz para te entregar e sofra menos, porque sofrimento nós teremos. É normal, estamos vivos, vai fazer parte, mas com Jesus, mas em vitória, no sobrenatural, porque nós temos a procuração. Quando eu chego naquela empresa com a procuração do dono da empresa, ele falou que me daria um emprego. Ele não disse, ele falou que me daria um salário, eu poderia estar lá recebendo sem trabalhar. Ele falou isso, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. E se falasse, ele falou assim, então eu vim aqui que fulano falou que ele ia me dar um emprego, mas eu não ia fazer nada. Aí os caras vão procurar, o dono falou, o senhor está bem? Tem uma coisa errada, não é justo, eu nem quero esse emprego. De vir aqui, outra, se eu for ser corrupto, né, como existe muita corrupção, essa corrupção é feita, publica no jornal, vai na recepção da empresa? Não, é escondido, não é? Por quê? Porque não é verdade, porque não é bom, porque é mentiroso, certo? Corrupto. Agora, como servo do Senhor, eu falo, eu vou lá, quero um emprego, mas eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu vou ser digno daquilo. Amém? Amém. Bom, vamos encerrar sobre
ousadia e sinais. Quando a igreja primitiva estava falando sobre o nome de Jesus, alguns homens chegaram e falaram: o que a gente vai fazer com esse povo? Nós matamos Jesus. Nós matamos Jesus. Pensa isso. Alguns anos depois da morte de Jesus. E essa seita aí, ela só cresce. Aí, eles dão uma ordem que eu achei tão interessante quando eu estava lendo. Por que eles dão essa ordem? Pastor, abre lá para mim, Atos 29, 30. Essa aqui já é o final da história, tá? Eu vou contar a história para vocês. 29, 30. 4, 29, 30. Vou contar para vocês. Pedro e João estavam pregando, e aí alguns cidadãos, autoridades romanas, alguns fariseus, alguns religiosos estavam desesperados, porque a ideia era o quê? Matamos Jesus, a religião faz o quê? Acaba, certo? Quando a gente mata alguém, normalmente aquela família acaba. Você matou o líder daquela coisa. Mas Jesus, ele veio para dar exemplo e para fazer salvação. Certo? Vocês estão comigo aqui? Sim. E aí eles tiveram uma grande ideia. Fala para eles que eles podem continuar curando as pessoas. Eles podem continuar ajudando as pessoas. Só não usem o nome de Jesus. Estranho, mas por que será? O que vocês acham? É mais lá em cima, que a gente está atrasado. Depois, quando vocês puderem, leiam 4. Eu acho que até 16. Vamos ver, vai. 16. Aqui, olha só o questionamento. O que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. Não podemos negar, eles não podiam negar a ação daqueles homens. Mas como não podia negar? Jesus morreu. Por que continua? Aí continua. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los, para que não falem mais nesse nome. O homem nesse nome a homem algum. Qual que era o nome, gente? O que vocês acham? Que é a nossa procuração. Todo joelho se dobra. Eles podiam até estar disfarçando, mas eles sabiam do poder do nome de Jesus. Eles podiam dar contra eles, mas eles sabiam, eles tinham consciência. O seu vizinho, os demônios que perseguem a sua casa, as falências da sua vida, ou como foi ensinado hoje na escola mental, os gigantes da sua vida conhecem o poder do nome de Jesus. Quem talvez não conhece, não usa, o que vocês acham? Quem é? Sou eu e você. Porque esses, eles sabiam daquele poder. Deixa eles fazerem as coisas, só não deixa eles falarem esse nome. Por que não? Aí, eles continuavam, o texto é longo, vamos lá embaixo. No final, eles só ficavam assim, fazendo para eles assim, como é que a gente vai viver sem fazer isso? Falaram: agora, pois, o Senhor olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos. Esse é Pedro e João orando ao Senhor. Não ameaçaram? Se vocês continuarem falando o nome de Jesus, vocês vão morrer. Nós vamos acabar com você. Eles vão ao Senhor e dizem: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças daqueles homens, e conceda aos teus servos, eles, que falem com toda ousadia a tua palavra. E enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. O que eles estão dizendo? Eles estão nos ameaçando, eles querem acabar comigo. Talvez você não tenha nenhuma ameaça física, você não recebeu nenhuma ameaça verbal, mas a sua vida está em dor, em desespero, partes da sua vida, porque muitas coisas na sua vida estão boas. Quer ver? Eu gosto de lembrar para o crente, quando está em guerra, que não está tudo em guerra, gente, é só uma parte. Deus não deixa nenhum cristão passar o tempo todo em guerra. O que a gente faz? A gente esquece as bênçãos e só foca na guerra, certo? Sim ou não? Sim. Faz um sim mais animado, tô achando que é essa criança rebelde que fala com a professora. Sim, não. Vamos pensar? Acabamos de ter vou ser bem drástica, tá? Bem dramática. Acabei de ter uma notícia de câncer. Um câncer maligno, super agressivo. Pastor, isso não é guerra? Você não pode entrar em sofrimento. Eu entro em sofrimento, mas eu lembro quem eu sou e quem é Deus. Então, eu, Lívia Márcia, tive uma notícia bem leve, vocês lembram há algum tempo. Chorei. Fiquei mal, fiquei. O que eu fui fazer? Cuidar das coisas, orar. Mas eu não esquecia. Sabe o que eu não esquecia? Que eu tinha assistência
Na verdade, eu nem tinha assistência médica na época. Eu ia num posto de saúde aqui maravilhoso, conseguia consulta assim, médica assim, fui num hospital maravilhoso, tudo pelo SUS. Até o Naldo fala, o negócio de SUS é só com você. Eu falei, eu não sei como é que é, mas que eu oro. Por quê? Eu tive um diagnóstico, precisava fazer novo exame. Mas o senhor estava comigo? Não. O que eu podia fazer? Porque o diabo gosta. Meu Deus, eu estou lá na igreja, eu me dedico, eu vou no coral. Eu ajudo. Como é que o senhor faz isso comigo? Acho que Deus olha para a sua cara, olharia para a minha. Chorei. Falei, Senhor, tá doendo. Me ajuda aí com o negócio. Mas peraí que nós vamos levantar. Agradeci pelo SUS, pelo exame. Porque eu fui, minha irmã me levou de carro. Uma coisa linda. De irmã de carro. Carro legal, inclusive, era o pastor Salvador. Tinha a esperança que se aquilo acontecesse comigo, eu ia para o céu. A eternidade era minha. Tinha como dizer que eu deixei 3 filhos, que eu cuidei, que Deus me deu tantas coisas boas enquanto eu vivi. Por que eu vou transformar tudo que Deus me deu em uma droga, em um ruim, em um pesadelo? Que eu servi tanto, Senhor, mas Ele te serviu, Ele continua servindo. O nome de Jesus tem te mantido em pé. Amém. Mas a gente pega aquilo, esses homens podiam ter ido lá, não, o que eles foram lá? Para que o Senhor tirasse aqueles homens à frente, porque eles iam continuar falando o quê? Curar e fazendo prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que esse nome traga consciência, traga certeza, traga convicção, que quando você estiver enfrentando qualquer coisa, Deus vai estar com você. E qualquer coisa pode ser só 20% da sua vida, os outros 80% tá tudo bem. Estou entregado, tenho casa, não é despejo. Tenho uma igreja. Se eu começar a gritar, a minha igreja começa a orar por mim. Tenho uma família, tenho um carro, tenho uma cama quentinha, tenho cozinha, tenho comida, estou estudando, os meus filhos estão. Aqui a maioria se encaixa em tudo que eu falei? Sim ou não? Ai, pastor, mas eu estou numa doença. Ai, pastor, mas eu estou numa guerra. Ai, pastor, por favor, igreja, abra os olhos para aquilo que Deus já te deu. Ai, pastor, meu casamento é terrível. Você já casou? Sim ou não? Já? Tu quer orar pelo seu casamento? Parar de ser engraçadinho? Tem muita gente que não casou, que não tem marido, que não tem filho, que não tem aliança. É só um momento. É só um período. É só uma seta. Talvez seja uma chuva de seta. Mas a chuva, ela pode vir como tempestade. Ela pode vir como tsunami. O nome que é sobre todo nome pode dar vitória para a sua vida. Amém? Então que hoje, irmãos, eu quero encerrar. E quero só lembrar 3 coisas para vocês sobre o que nós conversamos hoje. Eita, cadê a foto? Valorize e respeite o nome de Jesus na sua vida e na sua casa, em tudo que você for fazer. Não use de brincadeira, nem o nome de Deus, nem o nome de Jesus, nem o nome do Espírito Santo. Tenha respeito por isso. Amém. Tenha cuidado com isso. Seja precioso com isso. Quando você compra alguma coisa muito cara, né? Um anel muito caro, um carro muito caro, uma casa muito cara, você não vai deixar encher de lama, você não vai enfiar em qualquer lugar. Você vai ter cuidado com aquilo. O nome de Jesus deve ser respeitado, amado e com intencionalidade na nossa vida, na nossa boca e na nossa casa. Amém? Amém. A outra coisa, ensine os seus filhos e as pessoas que você tiver contato a pedir em oração, a usar a procuração que Ele deu a você e que deu para sua família, em nome de Jesus. Use o nome de Jesus para abençoar, declarar, conciliar, trazer libertação e buscar milagres para sua casa. Lembre, quando você falar Jesus, você está falando salvação. Não é Jesus muda fulano, não. Jesus muda a minha vida e salva fulano. Lembra que é o contrário? Jesus me ensina, me dê estratégia e um novo emprego. Não é Jesus põe a tua mão, pesa a mão. Para mim, pesa a mão é Senhor, traz mais bênção. Se para você tem outra conotação, repreende em nome de Jesus. Já falei que eu já brinquei. Alguém uma vez falou para mim, eu estava dando uma bronca, alguém na secretaria há muitos anos. Aí a menina falou assim, olha que eu vou te pôr no joelho. Eu falei, jura? Menina? Sério, então peraí, anota que eu tenho uma lista. Porque para mim, quando eu vou para o joelho, eu vou para abençoar.
eu vou para reconciliar, eu vou para pedir libertação, vou pedir para cura, não vou pedir para Deus amaldiçoar ninguém não, nem para Deus pesar a mão. Eu posso até falar como os discípulos fizeram. Senhor, sabe aqueles que estão me pedindo de falar do Senhor? Eu entrego ele nas suas mãos. O que o Senhor vai fazer já não é problema meu. Né? Crente gosta de dar sugestão. Senhor, entra com justiça. A tua justiça. Senhor, pesa a mão. A tua mão do jeito que o Senhor sabe fazer. Amém? Para isso é o nome de Jesus. E por último, vamos ficar em pé para ouvir essa, que eu acho maravilhoso. Tenha a ousadia, tenha a convicção, tenham a alegria, porque a alegria, gente, a alegria, tenham a ousadia, a convicção e a alegria de usar o nome de Jesus como essa procuração de fé. Estou usando essa procuração com fé. Amém? Amém? Amém. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor, cada palavra que foi dita aqui, eu não sei, para cada um ele trouxe alguma coisa especial, mas que você não saia sem uma cura, sem uma orientação, que o nome, só o nome de Jesus, que foi o que nos trouxe aqui, que foi o que abriu este culto, a quem nós oramos, a quem nós louvamos, a quem eu estou falando aqui, que esse nome faça diferença na sua vida agora. Amém? Pastor, você pode orar? Antes de orar, eu queria pedir que vocês pensassem em algo que tem sido um desafio para você. Algo que tem trazido preocupação, medo, fuga, dor. Algo que tem trazido insegurança. Pode ser relacional, pode ser financeiro, pode ser espiritual, pode ser qualquer área da sua vida. Pense aí. Imagina que nessa manhã nós vamos pedir socorro. A gente aprendeu no desespero, com intencionalidade, com verdade. O que a gente grita? Olha para o teu desafio. E todos juntos vamos orar. 1, 2, 3. Jesus. Mais uma vez. Jesus. Jesus. Pai querido, há um povo, Senhor, com entendimento, Senhor, que nesta manhã, com profundidade, Senhor, entendeu o poder do Teu nome, da Tua palavra, Senhor, e da Tua promessa em nossas vidas, ó Pai. Por vezes, Senhor, nós sentimos que falta eloquência, falta palavra, Senhor, falta profundidade, Senhor, na hora de orar, de falar, mas o Senhor tem nos mostrado, Senhor, que esta oração, ela pode ser simples, Senhor, mas ela deve ser sincera, deve ser, Senhor, com intenção, com verdade, com presença, Senhor, e com muita fé. Que nós possamos invocar o Teu santo nome a cada momento, Senhor, que nós estivermos só, Senhor, cada momento que nós estivermos, Senhor, em desafio, em cada momento que nós enxergarmos, Senhor, que nas nossas forças, na nossa mão, na nossa capacidade não é possível, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti com fé, esperança, Senhor, entendendo que no Teu nome há poder, que no Teu nome há salvação, que no Teu nome há possibilidade, esperança e transformação. Nós entregamos a nossa vida a Ti, crendo que no nome santo de Jesus já somos libertos, salvos e amados. Amém, amém e amém. E na dúvida, deixa isso. Estava pensando que você falou do WhatsApp aquela hora, né? Que ele vira ali o confidente. Eu estava vendo um negócio mais perigoso ainda, que são as IAs. O que tem de pessoas fazendo terapia e se entregando para uma máquina é impressionante. Porque ela conversa, e aí está até vendo, tem uma trend que o pessoal está falando, olha meu celular, mas não olha a minha conversa com a inteligência artificial. Aí tem procurado soluções em lugares errados, da forma errada, sem sabedoria, sem entendimento. Nós temos a palavra do Senhor, que nos orienta, nos edifica. Nós somos presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E nós podemos encontrar
em comunidade, na igreja, na palavra, em oração, em intimidade e respostas. Devemos sim, em diversas situações, procurar um profissional, mas que esse profissional esteja alinhado aos nossos valores, aquilo que nós cremos, que venha trazer solução e não confusão. Não é um IA que vai... Ela pode... Eu vi um vídeo, pastor, essa semana, e foi até um pastor que alertou sobre isso. Ele pediu uma oração e deu os desígnios dessa oração, né? E a oração era, assim, humanamente perfeita, falava de salvação, justificação, e no final ele fala isso, mas é uma máquina. A máquina não tem intencionalidade e sentimento para poder fazer isso. Isso. Que nós não estou falando que não estou demonizando a tecnologia, eu a uso. A forma como usa. E ela é extraordinária. Mas vamos entender quem ela é e quem eu sou e quem é o meu Deus. Glória a Deus. Né? Então essa sabedoria a gente precisa ter. Usem, não tem problema vocês usarem, mas usem com entendimento e sabedoria. Porque no final, a salvação está no nome. Glória a Deus. Que é sobre todos os nomes. Amém. E qual que é esse nome? Jesus. Qual é esse nome? Jesus. Que é o amor de Deus. Que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações gloriosas, Senhor, que traz respostas, Senhor, e aconchego ao nosso coração e mente. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Hoje, ao longo da semana e até a tua volta, Jesus. No nome santo de Jesus, nos despedimos. Amém, amém e amém.